Salve, turma boa! 12 de junho, Dia dos Namorados. Parabéns aí aos casais que se amam, né? E que curtam muito esse dia. E eu trato da semana de 5 a 12 de junho com temas nacionais e internacionais. Uma aula que eu considero que tem um tema crucial, que é a eleição do Parlamento Europeu. Mas eu não vou ficar com muitas delongas, porque estou percebendo que vocês estão fugindo dos vídeos, hein? Bora assistir os vídeos, pessoal, clicar em vídeos antigos e clica lá em vídeos e vai descendo no canal do Vencendo Concursos. Todos os vídeos agora para as provas que acontecerão em agosto, em setembro, em julho. É a época onde eles costumam pegar a prova um mês antes, 2 meses, então muita atenção nisso aí. Começo com temas de Brasil e parto para temas de mundo. Vamos lá então? Bom, fico pequenininho para deixar meus endereços, porque as pessoas sugiro que me sigam no Instagram, porque eu tenho sempre colocado uma notícia diária. Esse foi um projeto iniciado esse ano. WhatsApp, estou com dúvida. Muita gente, olha, qual livro você acha que eu devo comprar? Minha prova aborda esse tema. Tá pronto o livro tal? Não tá, estou fazendo o 19. Né? Deve ficar pronto, eu acho que lá para o final de julho, tá? Porque eu preciso que venham os temas. Manda o WhatsApp e pergunta, eu respondo assim que eu puder, porque está no modo avião agora. E aí a pessoa manda um Pix, é 25, cada exemplar, R$ 25 sobre os livros, né, que são pessoais, a coordenação do Vencendo me permite divulgar aqui o meu trabalho. E no final eu mostro os livros, tá? Então os endereços são importantes para entrar em contato. Semana de 5 a 12 de junho. Muito bem, eu vou sair daqui. Senado aprova a taxação de compras internacionais de até $50. Isso foi uma polêmica, mas chegaram num consenso. Na quarta-feira passada, quando eu estava gravando, o Senado estava votando. O tributo é de 20% sobre as vendas, conhecido como taxa das blusinhas, guarda esse nome. Vai impactar sites estrangeiros como Shopee, Shein, AliExpress e tal. A aprovação foi simbólica, ou seja, não houve registro de voto de cada parlamentar, então foi um acordo entre a base da oposição, o governo, todo mundo, para taxar essa compra, né, de até $50. Então, todo mundo vai gastar um pouquinho mais, né? Hoje, os produtos de lojas do exterior não são taxados com imposto de importação, porque geralmente são mais baratos que os artigos nacionais. Atualmente incide sobre as compras do exterior, abaixo de 50, somente o ICMS, que é o imposto nacional, 17%. Bom, mas você não gosta de falar quando o Senado aprova, só quando o governo sanciona. É verdade. Mas o Lula já indicou que vai, porque foi feito um acordo, então que vai sancionar essa taxação aí. Assim que sancionar, eu só reafirmo aqui, tá? Porque foi um acordo que vai ajudar o governo nas suas contas públicas, que estão muito complicadas aí. Se tinha lá um projeto do PIS/COFINS que voltou, o governo nessa semana não teve muitas vitórias aí no Congresso, não. Então guarda o nome técnico das blusinhas. Esses dados são super importantes para você monitorar o país, né, como é que as coisas estão evoluindo. O Brasil supera a Itália e se torna a 8ª economia do mundo. O levantamento pela Austin Rating mostrou que o Brasil teve o 17º maior crescimento no primeiro trimestre. É no primeiro trimestre, tá? Então, o Brasil, 8ª economia do mundo, era a 9ª. Então, a maior economia do mundo é os Estados Unidos, depois a China, a Alemanha, que passou o Japão, né? Depois o Japão, a Índia, que tudo indica que vai ser a maior economia do mundo até o final do século, Reino Unido e França. Aí tem os valores em trilhões,
de dólares para medir o PIB. O PIB é a soma de todos os produtos e serviços de um país. Eu sempre sou muito crítico desses números porque é a oitava economia do mundo, mas quando você vai olhar o IDH para um texto, uma redação, uma questão dissertativa, eu acho legal você mostrar essa contradição sobre a posição econômica do Brasil e exatamente as contradições sociais, o índice de saneamento, o índice de elevado analfabetismo, tudo já gravado em vídeos aí anteriores, tá? Gente, tá gerando uma polêmica, eu resolvi tentar explicar essa PEC que não foi aprovada. Mas vamos, PEC das praias, que deu uma briga da Luana Piovani com o Neymar, enfim. 99,5% das áreas são cedidas a pessoas e empresas, mas esses terrenos podem ter destinação pública. Restante é ocupado diretamente pela administração pública. A PEC em tramitação, está em tramitação, não votou nada. Prevê autorização para a venda dos terrenos da Marinha a empresas e pessoas que já estejam ocupando a área. Essas áreas estão a 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Além de praias, também são considerados terrenos da Marinha as áreas ao redor de rios ou de lagoas. Por isso também existem terrenos em cidades do interior. Então, segundo os dados do patrimônio, estou lendo porque eu acho que é legal entender o que eles estão querendo discutir. Há mais de 500 mil terrenos. As áreas pertencem à União, que recebe uma espécie de aluguel de quem ocupa. Então, os terrenos renderam 1 bilhão. Talvez vendendo, obviamente, que vai dar muito mais dinheiro, já que as pessoas já estão ocupando. Não é privatizar a praia. 566 mil já são cedidos a pessoas e a empresas, mas também podem ter destinação pública. O restante é ocupado como portos, aeroportos, estações da Marinha Brasileira, né, áreas municipais. O maior deles fica no Amazonas, na margem do rio Purus. Então, não quer dizer que isso vai ser aprovado, ou que está aprovado, ou que, enfim, nada disso. Está tramitando. Como às vezes gera polêmica e eles podem querer perguntar, eu não acho que devam perguntar, porque quando algo que não foi votado ainda não está valendo, mas, enfim, que vocês conheçam a polêmica. Por isso eu, a contragosto, não gosto muito de fazer esse tipo de abordagem daquilo que não está definitivo, mas eu também tenho medo dessas bancas xaropetas aí que podem eventualmente querer pedir a você sobre o que se trata essa PEC das praias. Então eu deixei um texto, dá um pause aí, lê com bastante calma. Tá? Eu li muito aqui com vocês para deixar bem claro, né, do que é essa PEC que gerou um tititi aí na internet, falta de ter o que fazer, vai estudar para concurso, né? Meu Deus, o Pantanal está em chamas novamente. Incêndios disparam mais de 1000%. Bacia do Rio Paraguai tem seca recorde. Bolei até uma questão para o livro 19. Em 2024, o Pantanal já tem o segundo maior índice de incêndio desde 2010. Acho que todo mundo lembra de 2020, né, em plena pandemia, 26% do bioma foi desmatado, aquelas cenas de animais mortos, tal. Então, no decorrer do ano, o Pantanal atravessa 2 períodos, do fogo e da água. Nesse ano, temporada das chamas, começaria em julho, começou mais cedo e com mais força. É incansável, e eu vou bater nessa tecla porque vai cair nos concursos os extremos climáticos, que não param de se repetir. Então, lembrar que agora até o Rio, que é o principal, e o Pantanal, ele é um bioma atípico, porque ele tem
todos os tipos de biomas que o Brasil possui. Então, tem alguns dados que eu quero que vocês leiam e a coisa não acabou, né? Porque começou antes, eu não sei onde vai parar essa brincadeira. Então, é um alerta inicial, mas muito possivelmente, deixa eu molhar o bico aqui, quando terminar essas queimadas, nós vamos ter que fazer um balanço e comparar com aquele ano de 2020, se esse ano foi o pior ou não. Então, vamos ficar atento, porque depois da tragédia no sul, que vai se prolongar ainda, dizem que esse final de semana deve chover, vem aí agora essa coisa da tragédia no Pantanal. Está no começo, mas já é, nesse começo, o segundo pior momento, né? Deixa eu ficar pequenininho. Sabe esse levantamento? E toma cuidado, né? Foi um Fórum de Segurança Pública, Esfera Brasil. O Brasil tem 72 facções criminosas ligadas ao narcotráfico. Levantamento sobre crime organizado foi realizado, né? Então, 72 facções criminosas que nós não vamos nomear, mas, olha só, a estimativa é de que toda a cocaína que passa pelo Brasil fosse exportada para a Europa, o faturamento das organizações seria de 65 bilhões de dólares, 4% do PIB brasileiro. Veja o tamanho desse impacto aí, e daí o porquê do crime organizado e das estruturas que eles montam, né, em todo o Brasil. Dramático, dramático. É só para você ter uma ideia do tamanho que é a questão da... A gente fica falando de saúde, segurança, temos que falar de educação, temos que falar de segurança também. Manchetes. Opa, saindo daqui. ONU adiciona militares de Israel à lista global de violações contra crianças. Então, mais uma vez, a ONU pegando no pé de Israel e dizendo, olha, os militares não é só o governo, não é só o primeiro-ministro, só aumenta o número de pessoas condenadas pela ONU. Arroz, quando eu peguei essa notícia, chegaria até 60 dias. Não vai chegar, pessoal. A notícia foi que ontem cancelaram o leilão porque havia, infelizmente, uma fábrica de queijos do Macapá ia comprar toneladas de arroz. Índices, claro, de corrupção. Impressionante. Sai governo, entra dinheiro público rápido, entra gente, aí já caiu já o secretário da Agricultura. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Olha que dado interessante. O Brasil ganha 3 milhões de ruas em 12 anos, aponta o IBGE. 3 milhões de ruas. Né? E aí, sempre aquela coisa, ocupação ilegal e tal. E agora temos quase 14 milhões de ruas. São dados que, como eu falei, sempre disse nas minhas aulas, esse aumento de 31% é muita rua em 12 anos. Né? Então, não fizeram nenhuma análise, mas eu posso dizer que é, sem dúvida nenhuma, um alastramento aí em ocupações ilegais e que leva geralmente a tragédias, infelizmente. Olha outro dado louco que eu levantei, que as provas gostam muito. A quantidade de energia furtada supera a geração de hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que é a segunda maior do Brasil. Ou seja, os gatos, né? Então, a usina localizada no Rio Xingu, 11.200 megawatts, uma sua garantia física de 4.000, enquanto isso os furtos são de 4.600. Ou seja, os gatinhos aí, né, que muitas vezes as pessoas nem conseguem fiscalizar, porque a milícia, em muitos casos, não permite, superam a produção da segunda maior hidrelétrica do Brasil.
Quem paga a conta? Você e eu, porque quando roubam energia, alguém tem que pagar. A coisa não anda nada boa em Israel mesmo, né? Porque até o Benjamin Netanyahu, para conseguir formar esse governo, ele teve que se juntar. E agora, o ministro da guerra, do gabinete de guerra, apesar de que também ontem tinham tentado aprovar um cessar-fogo e tal, e o Hamas negou, mas uma queda interna. O Benny Gantz, que aparecia sempre falando como ministro do gabinete de guerra, pediu demissão, porque quando salvaram 4 reféns, morreram 3. Então foi considerado uma ação desastrosa, desastrosa. A coisa continua escalando e, como o Netanyahu já falou, vai até o final do ano, mas está esquentando, viu? Aí a popularidade dele lá dentro de Israel está bem delicada. Bom, que eu posso ficar, porque acabou que ficou só esse aqui, né? STF decidiu suspender leis municipais de Águas Lindas de Lindóia e Birité que vetam o uso da linguagem neutra nas escolas. O julgamento ocorreu no plenário, então pode-se usar a linguagem neutra, já que elas vetavam, mas se entendeu que não compete aos municípios legislar sobre o conteúdo pedagógico. Isso seria uma atribuição da União. Então, pode ser até que eles entendam que deva realmente proibir, mas não o município. Tem que ser o governo federal a agir nesse sentido. Tá? É uma polêmica, eu sei, eu não quero entrar na polêmica, mas é importante a gente saber a quem cabe o quê. A quem cabe o quê. Internacionais. Eu coloquei isso porque eu fiquei boquiaberto, né? E assim, quando a notícia é muito exótica, muito assim, eu acho que é bem a cara das provas. Enem da China, mais de 13 milhões. Tudo bem que se você pensar que no Brasil são quase 5 que fazem, 4 milhões, até que a China, que tem sei lá quantos Brasis, né? 5 Brasis, era para ter mais gente. Mas é considerado o exame mais difícil do mundo. É Gaokao, o nome do exame, né? Para as melhores universidades do país. Dura 2 dias. 13 milhões de pessoas passam anos estudando para o exame, pois precisam de pontuação alta para entrar nas melhores universidades do país. Literatura chinesa, matemática, inglês, física, química, política e história. Óbvio que dessa política e história deve ser super tendenciosa. Tem apenas uma chance no teste. Então, e o espectro de crescimento econômico lento da China e o desemprego crescente entre jovens aumentou a pressão para ter um bom desempenho. Então começou dia 7. Então o Enem não é uma ideia brasileira. E o maior do mundo está aí, ó, na China, 13 milhões. Eu fico imaginando organizar e otimizar uma prova nesse sentido. Preocupante porque não está regulado, mas o uso da inteligência artificial aumenta e alcança 72% das empresas. Amigão, amiguinho, amigão, não dá mais. Trate de pensar seriamente, eu já estou estudando, já estou trabalhando na minha outra atividade com o ChatGPT, esse que é o gratuito, né? Que é um fusquinha perto daquele que se paga. E o avanço é muito grande. Então, as empresas, desde fazer levantamento de estratégia de venda, até mesmo logotipo, enfim, em meio a cada vez mais investimento das empresas, no uso dessa tecnologia acompanhou esse movimento indo de 33% a 65% neste ano. Ou seja, sendo contratado por uma empresa de varejo, bem de consumo, você vai precisar
entender o funcionamento. Uma coisa interessante, eu estou treinando muito e eu faço organizo vários esquemas com questões para outro setor que eu trabalho, né? Organizo slides e tal, e eu vou dando... E como é que eu vou conseguindo chegar ao ideal? E tem que checar, viu? Porque eu já vi coisa errada. Eu vou dando informação, e vou dando informação, e vou dando informação, e é muito interessante, que vai saindo cada vez mais e melhor. Não vá na primeira pesquisa, não faça aquela pesquisa que você faz no Google, tá? Faça uma pesquisa oferecendo o máximo de informações possíveis. Essa é a primeira dica que eu acho que eu posso te dar. E você vai ver que ele vai te dando mais informações e completando aquilo que você precisa. Mas é fundamental checar. Mas olha o crescimento em apenas um ano. É mais um alerta no intuito de dizer que, pessoal, não dá para ficar fora dessa. É o futuro. Uma de saúde pública, né? Incidência de câncer cresce 79% em pessoas com menos de 50 anos. E qual o motivo? Obesidade e consumo de alimentos processados. Esse estudo científico, né, tem preocupado especialistas de saúde, porque ninguém quer o câncer, né? Mas ele está atingindo pessoas com idade menores, né? Que não era considerado grupo de risco. Então, o professor dá alguns indicativos desse instituto, dessa tendência, né? Historicamente, o principal grupo é os tabagistas, cada vez menos, não que o tabaco não cabe, pelo amor de Deus, não vá fumar. Mas a diminuição de câncer na terceira idade se explica, porque as pessoas estão fumando menos. Já a aparição de tumores em grupos mais jovens pode ter causas diversas, como o aumento da obesidade, né? Quanto a taxa de tabagista cai, a de obeso sobe. O sedentarismo. Então, para tumores de cólon, há uma grande influência precoce de antibióticos, já na primeira infância. Então, entre a primeira e a segunda década desse século, considerou a carne processada como carcinógeno, tipo 1. Então, pessoal, pensar salsicha, salame, isso... Bom, salsicha eu não como há muito tempo, depois que eu li, vi uma reportagem, estou fora. Desculpa a propaganda contra aí, hein, Sadia, mas... Sadia, sei lá, Perdigão, eu estou fora de salsicha. Apesar de ser muito bom, mas tá aí. Esse é um dado da mudança alimentar, né, da vida de trabalhar fora e comer rápido, que está mudando a qualidade da saúde das pessoas. Gente, chegamos ao ponto-chave O Emmanuel Macron trucou. Veja, o que aconteceu? Existe uma eleição para o Parlamento Europeu que tem uma abstenção muito grande, em todos os países da Europa. Ocorre que não houve... O que aconteceu? A extrema-direita cresceu, os verdes perderam cadeira, mas a maioria ainda fica com o centro e com os social-democratas. Então, não há, digamos assim, a direita ganhou as eleições. Não, isso é errado. Ela cresceu. E aí o Macron, o que fez? Ele dissolveu o parlamento, e ele pode fazer isso, porque ele tem mais 3 anos de mandato, e ele trocou. Ele quer, bom, se para o Parlamento Europeu, que regulamenta lá a União Europeia dos 27 países, a direita na França ganhou, eu quero saber se a direita vai ganhar só dentro da França. Então agora ele pode fazer isso, né? A França, que é um regime que tem um semi-presidencialismo, acabou então, ele convocou, acontecerá em 2 turnos, dia 30 de junho e 7 de julho. Vamos acompanhar essa trucada do Macron, como foi entendido por todos os analistas.
Ah, quer dizer que há aqui dentro uma grande votação. Por que ele fez isso? Porque ele quer governar com uma maioria, né? Ele tem mais 3 anos. E aí ele quer dar uma demonstração de força, dizendo, olha, votaram para o Parlamento Europeu, porque é a ideia de defender a Europa, mas aqui dentro da França a coisa é outra. Tá? O próximo slide explica melhor. Quer ver? Então a gente até pode ler junto aqui. Crescimento de partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu provoca preocupação internacional. O maior abalo foi na França, onde ele dissolveu o parlamento, como eu acabei de falar. Então vamos ler esse texto com calma, para vocês entenderem do que se trata. Milhões de eleitores da União Europeia votaram para escolher o novo parlamento do bloco. A centro-direita se manteve à frente, mas o avanço da extrema-direita deixou em alerta o governo de vários países. Foi uma noite de preocupação e de reflexão para os líderes europeus de todas as linhas políticas. A eleição do fim de semana registrou o crescimento da extrema-direita. São 720 deputados do Parlamento Europeu, são responsáveis por decidir as leis que valem para os 27 países do bloco. Então, cada país tem o seu parlamento e tem o parlamento de todos eles. Os partidos mais à esquerda, os verdes e alguns partidos de centro perderam cadeiras, cerca de 46. Centro-direita, o grupo do Partido Popular Europeu continua com a maior força, aquilo que eu falei, e com o poder de decidir que coligação terá a maioria. O bloco subiu de 176 para 186. E as duas alianças de extrema-direita viram seus números crescerem. Juntos subiram de 118 para 131. Não é uma subida alarmante, mas isso pode repercutir. O que chamou a atenção foi que esses partidos superaram os partidos atualmente no poder em alguns países. Então, isso é que é o que é interessante. Segundo os analistas, a preocupação com a inflação, corrupção, custo de políticas ambientais progressistas e a migração foram fatores decisivos. Guarda esse parágrafo. Na Itália, governada pela extrema-direita, comemorou a vitória com mais de 30% de votos. Itália, França e Alemanha são os 3 países mais ricos da União Europeia, onde a extrema-direita acendeu alertas. Na Alemanha, a esquerda do primeiro-ministro Olaf Scholz ficou em 3º lugar. Foi passado pelo partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, que é de anti-imigração, e ficou em 2º. Na Áustria também o partido perdeu para a extrema-direita. Na prática, o Olaf Scholz não chamou eleições, tá? Então, vamos aguardar. Mas é algo alarmante aí para a gente pensar o que pode acontecer com a Europa, tá? Então, eu concentrei muito essa aula nesse tema, nessas 2 informações, porque foram as informações que repercutiram bastante aí no Brasil, no mundo, tá? Então, essa aula vai ficar uma aula mais curta, porque eu entendi que eu queria praticamente falar muito sobre o Parlamento Europeu, etc., e ler essa notícia, que foi a notícia mais forte, e que vocês acompanhem bem esse processo, porque, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, que a extrema-direita é contra, pode sair do papel, pode não sair do papel, ou seja, não ser viabilizado, porque eles são contra, eles são altamente protecionistas, a imigração pode sofrer, já tem um governo de extrema-direita na Holanda, chamaram até de efeito Trump. Então, entenda que essa polarização no mundo, pós-pandemia ou durante a pandemia, não é só no Brasil, é no mundo todo. Ficar atento, a menos nos governos autocratas, como Rússia, China, né, que ali ganha sempre quem está no poder. Para você que está interessado em conhecer esse trabalho, que é inédito, eu garanto que não existe no mercado, tanto que a gente, enfim, vende 2, 3 por dia, está aqui os livros, né? O livro 15, que vai de agosto a outubro, então estou pegando do 2º semestre, pegando um ano praticamente, né?
que é o que as provas pedem. O livro 16, de outubro a dezembro, o 17, de dezembro a fevereiro, o 17 e eu acho que o 18 você tem que ter em mãos para quem está prestando atualidades. Não dá, porque vai de fevereiro até abril, o 17 e o 18. Então, para quem tem prova de atualidades esse ano, não pode ficar sem o 17 e o 18. Todas as questões comentadas, Brasil e mundo, tá? Ajudam e complementam essa aula. Tem temas que não estão aí e estão na aula. E como é que eu faço para adquirir? Eu já falei lá no início, né? É só entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá? Hoje consegui fazer uma aula com 30 minutos, porque quis dedicar. Manda uma mensagem no WhatsApp, eu faço uma promoção. Pegou 3 livros, eu dou um de graça, faço por R$70, não cobro 75. Ou compra um de cada vez e vai estudando, né? Porque demora até sair o próximo. E você não pode ficar esperando estudar só os 2 últimos meses. Se o edital pede 6 meses, eles vão cobrar questões de 2 meses. Manda o WhatsApp, segue a gente lá no Instagram, acesse o canal do Vencendo Concursos e veja a quantidade de editais que tem lá no Vencendo Concursos, analisados, plano de estudo, enfim, uma gama de aulas com os melhores professores do Brasil. Esses são os endereços. Não basta só assistir a minha aula. Veja os editais todos que são publicados pelo Vencendo, que cresce muito. E ele tem uma especialidade. O Vencendo Concursos atende muito a concursos municipais, que muitos grandes cursos não dão a menor bola. E onde tem bons salários e planos de carreiras maravilhosos se está na sua cidade. Então, acesse o Vencendo Concursos, e esse era o recado dessa aula. Eu considero os 2 temas mais importantes, a PLEC das blusinhas, né, e a eleição na Europa. E também, a gente teve casos, né, condenaram o filho do Biden, mas não saiu a sentença ainda. Hoje apareceu a notícia de que o ministro aí brasileiro também está sendo investigado, mas a gente tem que ter muita calma, que tudo que envolve investigação e denúncia, nós temos que aguardar, porque, enfim, e foi um ano, foi uma semana. Por que eu não trouxe muita informação sobre o Brasil? Porque foi uma semana de muita negociação no Congresso. Então, aquilo que ia ser votado não votou, tal. Então, eles estão debatendo muito lá no Congresso, e o Congresso vai dar uma parada, porque começam a chegar as eleições municipais, né? Então, enfim, está muito no campo da negociação de medidas econômicas e outras decisões que o governo está negociando. Foi uma semana de muita negociação e pouca notícia. Por isso essa aula mais curta, mas não deixa de ser importante, não? Porque até nós fomos direto nessa questão do Parlamento Europeu, em especial o caso da França, que a eleição está aí. Correndo a eleição, eu venho aqui e trago novamente a leitura para vocês, tá? Então, muita atenção, leiam com calma, dêem um pause e acompanhem essa questão do Parlamento Europeu, que não é para dizer que a direita ganhou, ela cresceu. Aí é o Parlamento da União Europeia, que tem 27 países. Lembrando que também já a Inglaterra, o Reino Unido já dissolveu o seu parlamento, também vai ter eleição, mas a Inglaterra não participa da União Europeia. Este era o recado da semana de 5 a 12 de junho. Lá no dia 19 eu estou de volta com vocês aqui. Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Manda o WhatsApp se tiver interesse, curte o vídeo e acompanhe a gente, porque é fundamental você indo aí estudando atualidades rapidamente, 40 minutos por semana, que eu faço um apanhado para você daquilo que foi mais forte, tá bom? Obrigado, boa semana, tchau, tchau, valeu, turma boa. 35 minutos, não ficou tão longo, né?
mas não menos importante. Tchau, tchau.